Eles não arrombaram a porta da frente, eles voaram, cavaram túneis ou desapareceram com milhões. Estes são os assaltos mais ousados da história. Parece algo saído diretamente de La Casa de Papel, mas este caso realmente aconteceu, e não houve nenhum macacão vermelho envolvido. Em 2009, Estocolmo acordou com o que se tornaria um dos assaltos mais ousados e bizarros da história europeia. Um grupo de homens mascarados sequestrou um helicóptero, voou direto para o telhado seguro de um depósito de dinheiro, no tranquilo subúrbio de Västberga, e desapareceu com quase 1 bilhão de coroas suecas em apenas 20 minutos. Não foi um trabalho apressado, foi frio, calculado e preciso como um relógio. A gangue roubou um helicóptero Bell 206 Jet Ranger e pousou diretamente no telhado do depósito de movimentação de dinheiro da G4S, pouco antes do nascer do sol. O prédio estava protegido de todos os ângulos, exceto de cima. Lá dentro, a equipe arrombou portas reforçadas e cofres usando marretas e explosivos. Alarmes dispararam, mas isso não importou. Eles estavam se movendo rápido, sabendo exatamente o que estavam procurando. Para manter a polícia longe, os ladrões colocaram faixas de pregos em estradas importantes e até plantaram bombas falsas na base de helicópteros da polícia, efetivamente aterrando a resposta aérea do país. Isso não é apenas inteligente, é cirúrgico. Pessoas que moravam nas proximidades viram o helicóptero e presumiram que fosse parte de alguma operação de rotina. Ninguém entrou em pânico. Ninguém percebeu que estava testemunhando um dos crimes mais ousados da história escandinava. A gangue era cirúrgica na escolha do saque, mirando em notas não rastreáveis. Imagens de vigilância mostravam figuras mascaradas, se movendo com precisão e velocidade. Quando a polícia chegou, os ladrões já tinham ido embora há muito tempo. O helicóptero, encontrado mais tarde na floresta, abandonado e completamente limpo. Alguns suspeitos foram capturados, mas a grande maioria do dinheiro desapareceu. E aqui está a parte que faz parecer um roteiro de Hollywood. Alguns dos ladrões tinham realmente feito aulas de voo nos meses que antecederam o assalto. Eles não eram profissionais. Eram pessoas que estudaram para isso, como se estivessem se preparando para a missão definitiva de um videogame da vida real. O assalto a Västberga não chocou apenas a Suécia, tornou-se uma lenda. Nenhuma arma de fogo foi disparada, nenhum guarda foi ferido. Apenas um helicóptero, um telhado e quase 1 bilhão de coroas suecas, que pareceram desaparecer no ar. Um túnel, uma empresa falsa e mais de 50 metros de genialidade subterrânea. Isso não foi um assalto a banco, foi um projeto de engenharia. Em 2005, um grupo de ladrões em Fortaleza, Brasil, realizou um assalto tão absurdamente inteligente que ainda parece um discurso da Netflix. Ao longo de 3 meses, eles cavaram um túnel de uma casa alugada direto para o cofre do Banco Central e saíram com mais de 70 milhões de dólares em dinheiro. Veja como eles fizeram. A gangue alugou um pequeno prédio a 2 quadras do banco, fingindo que era uma empresa de paisagismo. O tempo todo, eles estavam cavando silenciosamente sob as ruas, reforçando o túnel com vigas de madeira, plástico e iluminação. Eles até instalaram ventilação. Esta foi uma operação subterrânea completa. E ninguém percebeu nada. Quando eles arrombaram o cofre, não precisaram lidar com alarmes. A parte do cofre em que entraram não tinha sensores porque ficava abaixo do piso principal. Uma vez lá dentro, eles removeram mais de 3 toneladas de notas de real brasileiro sem marcação, todas usadas, sem nenhum rastro eletrônico. Eles as carregaram em sacos, através de seu túnel, e desapareceram. Quando as autoridades descobriram o que aconteceu, a gangue já havia desaparecido há muito tempo. Nenhum carro de fuga, nenhum alarme. Apenas um cofre vazio e um buraco no chão. Os investigadores chamaram isso de um dos crimes mais profissionais e disciplinados que já viram. Vários membros do grupo foram eventualmente capturados, mas uma grande parte do dinheiro nunca foi encontrada. Parte dele ainda pode estar enterrada. Alguns podem ter viajado através de continentes. O que é certo é isto. Eles não eram apenas ladrões, eles eram arquitetos da fuga subterrânea perfeita. Quando a polícia de Londres recebeu a ligação informando que um cofre havia sido assaltado em Hatton Garden, esperavam uma equipe de criminosos modernos, de alta tecnologia e alta velocidade. Em vez disso, encontraram uma gangue de idosos, ladrões aposentados, que saíram do esconderijo para uma última tentativa. No fim de semana da Páscoa de 2015, esses homens arrombaram um cofre e realizaram o que muitos hoje chamam de o último grande assalto britânico. A equipe incluía homens na faixa dos 60 e 70 anos. Seu líder, apelidado de Basil, tinha as chaves da porta da frente. Eles burlaram alarmes, desceram por um poço de elevador e usaram uma furadeira industrial para perfurar 60 centímetros de concreto armado. Não foi rápido, não foi chamativo, mas funcionou. Eles saquearam mais de 14 milhões de libras em dinheiro, ouro e joias de cofres, deixando para trás pilhas de metal quebrado e poeira. Algumas caixas foram arrombadas, outros foram esvaziados com tratamento cirúrgico. O cofre parecia ter sido atingido por um tornado com um plano de pensão. O que chocou o público não foi apenas a ousadia do crime, mas quem o cometeu. Eram ladrões da velha guarda, alguns com longos históricos criminais. Um tinha marca-passo, outro tinha artrite.
mas planejaram o trabalho como se estivéssemos nos anos 1980 novamente, e por um tempo escaparam impunes. Eventualmente, a maioria deles foi pega, mas o mistério ainda permanece. Quem exatamente era Basil, o homem que os colocou lá dentro? Sua identidade não foi confirmada por anos, e grande parte do saque roubado nunca recuperado. O trabalho em Hatton Garden não foi apenas um roubo, foi uma reviravolta. Um lembrete de que, às vezes, a equipe mais imprevisível não é jovem, selvagem ou imprudente. É um grupo de profissionais calmos e grisalhos que já viram de tudo e ainda tem alguns truques sobrando. Sem máscaras, sem túneis, sem armas. Apenas um teclado, planilhas e um único funcionário que colocou um dos maiores bancos da Europa de joelhos. Em 2008, a Société Générale, uma das maiores instituições financeiras da França, revelou ter perdido quase os 7 bilhões com negociações não autorizadas. E o homem por trás de tudo isso? Um funcionário discreto chamado Jérôme Kerviel. Ele não era um executivo de alto escalão, nem um gênio da tecnologia. Era um operador de nível médio, trabalhando discretamente nos bastidores. O que tornou esse caso tão inacreditável é o quão longe ele foi sem que ninguém percebesse. Kerviel fez apostas enormes no mercado, ignorando os controles de risco ao criar falsas negociações de compensação. No papel, tudo estava equilibrado. Na realidade, ele estava apostando bilhões. Por anos, ele passou despercebido. E quando o mercado seguiu seu caminho, os lucros surgiram, fazendo-o parecer uma estrela em ascensão. Mas quando o sistema financeiro global começou a tremer, tudo desmoronou. O banco não tinha ideia de quão exposto estava até que fosse tarde demais. O Société Générale se esforçou para desfazer as posições, perdendo bilhões em apenas alguns dias. Kerviel foi preso e condenado, mas mesmo hoje, alguns ainda debatem se ele agiu sozinho ou apenas o bode expiatório de uma falha de sistema muito maior. O que torna essa história tão absurda não é apenas o número, embora os 7 bilhões da Allies seja de cair o queixo. É como aconteceu, sem invasão, sem hacking. Apenas um homem, sentado em um escritório, digitando e, sem saber, desencadeando um dos maiores desastres financeiros do século XXI. Ele era inteligente, quieto e parecia qualquer outro cara andando pela rua. Mas por mais de 30 anos, Carl Guggenheim foi o ladrão de banco mais evasivo do FBI. Ele não quebrava janelas, nem gritava ameaças. Ele planejava cada movimento como uma operação militar e sempre atacava nas noites de sexta-feira, logo antes do horário de fechamento. Guggenheim não era apenas inteligente, ele era metódico. Ele estudava bancos por meses, às vezes mais, observando as rotinas dos funcionários, os padrões de segurança e até mesmo as rotas de fuga. Ele escondia armas e roupas na floresta com antecedência, muitas vezes enterrando-as no chão, perto das rotas de fuga. Quando chegava a hora, ele entrava usando uma máscara de Halloween, armado, e se movia com precisão militar. Ele assaltava bancos em pequenas cidades em vários estados. Nunca era demais, nunca era chamativo demais. Ele entrava e saía em minutos. O FBI não tinha ideia de quem ele era. Tudo o que eles tinham eram relatos vagos de testemunhas e câmeras borradas mostrando uma figura mascarada que desaparecia na noite. O que finalmente o fez ser pego? Um movimento descuidado. Enquanto escondia suprimentos em uma área arborizada, um caçador tropeçou em sua mochila escondida cheia de anotações, armas e mapas. Isso levou os investigadores a um depósito e, eventualmente, a Carl Guggenheim. Acontece que ele tinha um doutorado. Ele estudou estatística, ele usou seu conhecimento para escolher os alvos mais seguros, as rotas mais rápidas e até mesmo minimizar o quanto ele roubou para evitar grandes manchetes. Ao longo de 3 décadas, ele assaltou mais de 50 bancos e escapou com milhões. Carl não era apenas um ladrão de banco. Ele era uma operação de um homem só, com a paciência de um cientista e a disciplina de um soldado. E por anos, ninguém sequer sabia o seu nome. Sem alarmes, sem vidros quebrados, nem um único barulho alto. Em 2003, uma equipe de ladrões habilidosos realizou um dos roubos mais inacreditáveis da história, invadindo o centro de diamantes de Antuérpia, na Bélgica, e desaparecendo com mais de 100 milhões de dólares em diamantes, ouro e joias. E fizeram isso tão discretamente que ninguém soube do ocorrido até a reabertura do prédio na manhã seguinte. A operação foi liderada por Leonardo Notarbartolo, um ladrão italiano que havia alugado um escritório dentro do prédio com um nome falso. Ele o usava para obter acesso regular, andar pelos corredores e até mesmo guardar ferramentas sem suspeitas. Ao longo de meses, a equipe estudou cada detalhe do sistema de segurança. Sensores infravermelhos, fechaduras magnéticas, detectores de movimento e uma porta de aço do cofre que parecia impenetrável. E então, em um fim de semana, eles agiram. Desativaram todos os sistemas usando alumínio para cegar os sensores de calor, um spray para bloquear os campos magnéticos e uma simples proteção de plástico para enganar a câmera de segurança. Lá dentro, perfuraram o sistema de fechadura do cofre e abriram 123 dos 160 cofres, selecionando apenas os mais valiosos. Deixaram o restante intocado. Não havia sinais de arrombamento. Nada quebrado. Até a porta do cofre foi encontrada trancada na manhã de segunda-feira. A polícia ficou perplexa.
Levaram horas para descobrir como alguém poderia ter entrado, e a essa altura, os diamantes já haviam desaparecido. A parte mais louca, parte do saque roubado nunca foi segurada ou registrada, o que significa que, mesmo hoje, é impossível saber exatamente o que desapareceu. A gangue quase não deixou evidências, exceto por um pequeno erro: um sanduíche descartado. A polícia rastreou o DNA de um sanduíche de salame meio comido encontrado perto da cena, o que acabou levando a prisões. Notarbartolo foi capturado e cumpriu pena. Mas e os diamantes? A maioria nunca foi recuperada. Muitos acreditam que eles foram vendidos discretamente ao longo do tempo, desaparecendo em coleções particulares e mercados negros ao redor do mundo. O roubo de diamantes de Antuérpia continua sendo uma aula magistral de paciência, planejamento e precisão. Um roubo tão silencioso que o mundo levou quase 24 horas para perceber que havia acontecido. Sem armas em punho, sem alarmes disparados, apenas confiança, senso de oportunidade e a capacidade de agir como se pertencessem ao grupo. Em 1987, no coração do bairro nobre de Knightsbridge, em Londres, um carismático italiano chamado Valerio Vici realizou um assalto tão habilidoso que chocou o Reino Unido. Ele e sua equipe fugiram com o conteúdo de cofres no valor de mais de 60 milhões, incluindo ouro, joias e pilhas de dinheiro. O tipo de roubo que ainda está entre os maiores da história britânica. Foi assim que aconteceu. Vixey entrou no centro de depósitos seguros de Knightsbridge, vestido como um cliente rico. Pediu para alugar um cofre, mostrou identidade, preencheu a papelada e foi escoltado até o cofre como qualquer outro cliente. Mas uma vez lá dentro, sacou uma arma, dominou os funcionários e deixou entrar 2 cúmplices que esperavam do lado de fora. Então veio o bloqueio. Fecharam o cofre, penduraram uma placa de "temporariamente fechado" na porta e começaram a saquear os cofres, um por um. Com horas de acesso ininterrupto, arrombaram dezenas de contêineres cheios de tudo, de relógios antigos a diamantes e títulos ao portador. Não foi um caos, foi sistemático. Os ladrões sabiam exatamente o que procurar. Quando terminaram, desapareceram sem deixar rastros. Nenhum alarme foi acionado. Ninguém percebeu que havia ocorrido um roubo até muito mais tarde. A porta do cofre foi fechada, as câmeras foram habilmente desviadas e os funcionários foram deixados amarrados, mas ilesos. O que torna esse roubo tão ultrajante não é apenas o dinheiro, mas sim o quão simples e limpo era o plano. Sem explosões, sem túneis subterrâneos, apenas charme, papelada falsa e confiança suficiente para entrar pela porta da frente de um cofre de alta segurança, como se fosse o dono. Vissei acabou fugindo para a América do Sul, mas não resistiu a retornar ao Reino Unido para pegar sua Ferrari. Essa decisão lhe custou a liberdade. Ele foi preso, condenado e, mais tarde, morreu durante uma tentativa frustrada de fuga da prisão. Mas e o saque? A maior parte nunca foi encontrada. Muitos acreditam que foi rapidamente movimentado pelo mercado negro internacional. Até hoje, o trabalho em Knightsbridge serve como um lembrete de que às vezes os ladrões mais perigosos não entram sorrateiramente. Eles sorriem, apertam sua mão e passam direto pela recepção da segurança. Estava frio, silencioso e perfeitamente cronometrado. Em janeiro de 1950, um grupo de 11 homens realizou o que os jornais imediatamente apelidaram de o crime do século. Eles invadiram o depósito de segurança da Brinks em Boston e saíram com os 2,7 milhões em dinheiro, cheques e títulos. O maior roubo que os Estados Unidos já haviam visto na época. A equipe passou meses planejando cada detalhe. Eles conheciam a rotina dos guardas, tinham cópias das chaves e até praticaram testes com disciplina militar. Quando chegou a hora, usaram máscaras de borracha, casacos estilo da Marinha e luvas para evitar impressões digitais. Eles invadiram o cofre logo após o horário de fechamento, amarraram os guardas sem lutar e esvaziaram as sacolas de dinheiro em menos de 30 minutos. Tudo no roubo gritava precisão. Sem gritos. Sem erros. E sem deixar evidências para trás. O cofre foi arrombado sem disparar nenhum alarme. O caminhão de fuga desapareceu na noite e a cidade ficou atordoada. Durante anos, o FBI não teve nada. Nenhum nome, nenhum suspeito, nenhuma pista que o prendesse. A única coisa que a gangue não planejou: ganância. Eles concordaram em esperar 6 anos antes de gastar dinheiro de verdade, sabendo que o prazo de prescrição para roubos era de 6 anos. Mas com o passar do tempo, a paranoia cresceu. Discussões começaram e, eventualmente, um membro cedeu e se voltou contra os demais. Apenas 5 dias antes do tempo acabar, 8 dos ladrões foram condenados. 2 escaparam completamente da justiça. E o dinheiro? Apenas uma fração dele foi recuperada. O resto pode ainda estar por aí, escondido em paredes, enterrado ou gasto há muito tempo. O trabalho do Brink não era chamativo, mas era inteligente, discreto e ousado o suficiente para fazer história. Bem no meio da semana de Natal, enquanto as pessoas embrulhavam presentes e as festas do escritório terminavam, um grupo de homens mascarados realizou um dos assaltos mais dramáticos da história do Reino Unido. Eles roubaram os 50 milhões de Irish, da sede do Northern Bank em Belfast. E como fizeram isso? Uma guerra psicológica pura. Os ladrões não invadiram com armas. Em vez disso, perseguiram 2 funcionários seniores do banco em suas casas.
Ao longo de uma longa e aterrorizante noite, os funcionários e suas famílias foram mantidos sob vigilância, enquanto os funcionários eram instruídos a comparecer ao trabalho na manhã seguinte, como se tudo estivesse normal. Uma vez dentro do banco, eles seguiram as instruções dos ladrões, dando-lhes acesso ao cofre. A equipe se moveu rapidamente, enchendo sacolas com notas novas e sem identificação. A maioria delas nem sequer entrou em circulação. Então eles saíram pela porta com o dinheiro, sem alarmes disparados, sem pânico. O momento era perfeito. Com os feriados atrasando a resposta da polícia e a maior parte da cidade distraída, os ladrões desapareceram na noite. Quando as autoridades entenderam o que havia acontecido, eles já tinham ido embora há muito tempo. A escala do assalto e a estratégia fria por trás dele chocaram o país. Os investigadores encontraram parte do dinheiro depois, mas a maior parte nunca recuperada. Ninguém jamais foi oficialmente condenado por planejá-lo, e as suspeitas ainda persistem sobre quem realmente estava por trás dele. O que torna este assalto inesquecível não é apenas a quantia, mas a calma arrepiante com que foi executado. Não foi um roubo, foi uma jogada de xadrez. Uma que fez do assalto ao Northern Bank uma história de férias que ninguém esquece na Irlanda do Norte. Nas primeiras horas de uma manhã comum de agosto de 1963, uma gangue de 15 homens parou um trem da Royal Mail com destino a Glasgow e Londres. O que eles fizeram em seguida entraria para a história. Sequestraram o trem e roubaram 2,6 milhões em dinheiro, um valor hoje superior a 60 milhões. Sem ferramentas de alta tecnologia, sem disfarces elaborados, apenas um sinal falso, um pouco de esforço e um plano muito oportuno. A equipe usou um sinal ferroviário roubado para parar o trem perto da Ponte Bridego, na zona rural. Uma vez parado, eles pularam a bordo e dominaram o maquinista, usando apenas punhos e ameaças. Nenhuma arma de fogo foi usada. Então, eles desengataram o vagão de alto valor, o levaram para um local pré-planejado sob a ponte e começaram a trabalhar. Usando uma corrente humana, a gangue transferiu 120 sacos de notas, usadas para 2 veículos que aguardavam. Levou cerca de 30 minutos. Então, eles desapareceram na zona rural e nevoada e se retiraram para uma casa de fazenda alugada, onde se mantiveram discretos, contando dinheiro, limpando evidências e tentando ficar em silêncio. A operação foi surpreendentemente tranquila e, por um momento, parecia que eles realmente poderiam escapar impunes. Mas o que os derrubou não foi o brilhantismo da polícia, foi o descuido. Eles deixaram impressões digitais em uma garrafa de ketchup e em um tabuleiro de banco imobiliário. A partir daí, os investigadores começaram a conectar os pontos. Nos anos seguintes, quase todos os assaltantes foram presos e encarcerados, embora alguns tenham conseguido escapar ou desaparecer por décadas. Ronnie Biggs, um dos mais famosos entre eles, tornou-se um fugitivo global e foi visto morando no Brasil anos depois, desfrutando da liberdade com seu rosto nas primeiras páginas dos jornais. O grande roubo do trem não era apenas uma questão de dinheiro, mas também de estilo. Capturou a imaginação do público. Não se tratava de gangsters nas ruas. Eram organizados, estranhamente educados e estranhamente simpáticos. Até hoje, o assalto parece uma clássica trama policial tirada de um filme antigo, só que de fato aconteceu. Tudo começou como um plano para roubar dinheiro rápido. O que os ladrões encontraram foram 3 toneladas de barras de ouro, e isso mudou tudo. Em 1983, uma gangue de homens armados invadiu o armazém da Brink's-Mat, perto do aeroporto de Heathrow, em Londres. Eles esperavam encontrar cerca de 3 milhões. Em vez disso, eles tropeçaram em um jackpot: ouro, diamantes e dinheiro no valor de mais de 26 milhões. O homem infiltrado era um segurança que conhecia o layout e a rotina. Ele ajudou a gangue a passar pelos portões e entrar na área do cofre. Em minutos, eles dominaram os funcionários, os encharcaram com gasolina para forçar a abertura dos códigos do cofre e descobriram paletes empilhados com barras de ouro. O plano mudou instantaneamente. O que deveria ser um assalto tornou-se um dos roubos mais lucrativos da história britânica. Mas roubar tanto ouro é apenas metade do trabalho. A parte mais difícil? Livrar-se dele. O ouro era fundido, misturado com cobre para disfarçar sua origem e vendido em pedaços, um processo que atraiu dezenas de intermediários e criminosos nos anos seguintes. Parte desse ouro, dizem eles, pode até ter ido parar em joalherias legítimas por toda a Europa. As consequências foram enormes. As investigações se estenderam por décadas. Pelo menos 2 pessoas ligadas às operações de lavagem de dinheiro foram encontradas mortas em circunstâncias suspeitas. E, no entanto, a maior parte do ouro nunca foi recuperada. As autoridades acreditam que ele ajudou a financiar impérios criminosos inteiros e pode ainda estar circulando na forma de alianças de casamento e barras de investimento. Quanto aos ladrões, alguns foram capturados e presos. Um dos homens-chave por trás do trabalho, Mick McAvoy, usou seu dinheiro para viver bem, mas não durou. Ele foi rastreado, preso e encarcerado. Outros desapareceram nas sombras. O assalto à Brink's-Mat não foi apenas um assalto. Foi a faísca que acendeu anos de crime financeiro e riqueza subterrânea. Não foi barulhento, não foi chamativo, mas deixou para trás um rastro de ouro que a Grã-Bretanha ainda persegue mais de 40 anos depois. Antes do amanhecer sobre a cidade de Nova York, em dezembro de 1978,
Um grupo de homens realizou um trabalho tão limpo, tão chocante e tão bem organizado que se tornou uma lenda. No aeroporto JFK, eles invadiram um prédio de cargas da Lufthansa e roubaram quase os 6 milhões de dólares em dinheiro e joias, o maior roubo de dinheiro da história americana na época. Nenhum alarme foi acionado. Ninguém os viu chegando. E a maior parte do dinheiro ainda está desaparecido. O cérebro por trás disso foi Jimmy Burke, um associado da máfia que mais tarde se tornou infame por Os Bons Companheiros. Ele sabia que as remessas da Lufthansa, vindas da Alemanha, continham dólares americanos não registrados, usados por viajantes internacionais. O dinheiro não estava marcado, não estava segurado, e estava simplesmente guardado em um cofre. No meio da noite, uma equipe de homens armados entrou no prédio com precisão. Eles mantiveram os trabalhadores sob a mira de armas, ordenaram que se deitassem no chão e forçaram um funcionário a abrir o cofre. Levou menos de 1 hora. Então, eles desapareceram na escuridão com sacos de dinheiro e joias. Tudo correu perfeitamente. O que se seguiu não foi apenas uma caçada humana, foi um colapso. Nos meses seguintes ao assalto, quase todos os envolvidos começaram a aparecer mortos. Uma a uma, pessoas desapareciam ou eram encontradas em circunstâncias suspeitas. Os investigadores acreditavam que Jimmy Burke havia silenciado a maioria delas para evitar vazamentos. Apesar da enorme pressão do FBI, o próprio Burke nunca foi condenado pelo assalto. Ele acabou sendo preso por acusações não relacionadas. E o mistério do que aconteceu com a fortuna roubada permanece sem solução. Acredita-se que grande parte do dinheiro foi canalizada para negócios, propriedades e negócios no mercado negro que foram ficando em segundo plano ao longo dos anos. O assalto à Lufthansa não foi apenas um crime. Foi um momento cultural comentado nas ruas, dramatizado em filmes e gravado na história de Nova York. Um assalto com precisão militar, ligações com a máfia e um tesouro desaparecido que pode ainda estar por aí. Sem explosões, sem perseguições em alta velocidade. Apenas planejamento frio, timing impecável e um roubo que continua a assombrar os manuais de segurança dos aeroportos até hoje. Vlad III, mais conhecido como Vlad, o Empalador, não era apenas mais um governante medieval. Ele era um pesadelo encarnado. Nascido no século XV como príncipe da Valáquia, ele viveu em uma época de guerra sem fim, traições e derramamento de sangue. Mas mesmo naquela era brutal, Vlad se destacou por sua crueldade inigualável. Seu método favorito de punição era o empalamento. Não era uma morte rápida, era lenta e projetada para enviar uma mensagem. Seus inimigos e às vezes seu próprio povo eram espetados em estacas de madeira e deixados para sofrer por horas ou até dias. Quando o Império Otomano ameaçou suas terras, Vlad não apenas revidou, ele travou uma campanha de terror psicológico. Até mesmo seus aliados o temiam. Histórias se espalharam sobre salões de banquetes, onde os convidados eram servidos com vinho fino, enquanto corpos estavam ao redor deles como decorações sombrias. Mas Vlad não era apenas implacável na batalha. Ele não tinha paciência para crimes ou deslealdade em suas próprias terras. Dizem que ele uma vez deixou uma taça de ouro em uma praça pública, desafiando qualquer um a roubá-la. Ninguém o fez. Suas punições eram muito severas, sua presença muito assustadora. Muitos afirmam que sua extrema brutalidade mantinha a ordem, mas a que custo? Seu reinado deixou um legado de medo tão profundo que séculos depois ele se tornou a inspiração para o vampiro mais famoso do mundo, o Conde Drácula. O verdadeiro horror de Vlad, o Empalador, não estava em mitos sobrenaturais. Estava no terror muito real e muito humano que ele infligiu ao mundo. Se Vlad, o Empalador, governava com medo, Leopold II da Bélgica governava com ganância, uma fome insaciável por poder e riqueza, que tinha um custo horrível. Ao contrário dos senhores da guerra medievais, Leopold não precisava de uma espada para derramar sangue. Sua arma era um império, e seu campo de batalha era o Congo. Sob o pretexto de civilizar a África, ele transformou uma nação inteira em seu campo de escravos pessoal. As vastas selvas do Congo eram ricas em borracha, um recurso que o mundo queria desesperadamente. Leopold fez questão de explorar cada gota dela, mas não confiou em trabalhadores dispostos. Ele construiu um sistema de trabalho forçado, onde aqueles que não atingiam as cotas pagavam com suas vidas. Pessoas foram espancadas, mutiladas ou deixadas para definhar. Vilarejos inteiros foram dizimados por resistir. Os números são impressionantes. Estima-se que milhões pereceram sob seu governo, embora o número exato nunca seja conhecido. E a pior parte? Isso não foi feito por alguma força obscura operando em segredo. Leopold se apresentou como um filantropo, um governante nobre, trazendo progresso para a África. Enquanto isso, ele espremeu a terra até secar, transformando o sofrimento em lucro. Relatos de sua brutalidade eventualmente se espalharam, forçando a Bélgica a tirá-lo do controle, mas a essa altura, o dano já estava feito. A crueldade de Leopold estava envolta em engano. Um rei, um conquistador e um homem que manchou a história com sofrimento. Tudo sem nunca pisar nas terras encharcadas de sangue que ele governava de longe. A ganância que alimentava o império de Leopold era monstruosa, mas pelo menos ele mantinha suas vítimas à distância. Mary Ann Cotton adotou uma abordagem muito mais pessoal.
Ela não precisava de exércitos, chicotes ou correntes para destruir vidas. Apenas uma xícara de chá tranquila e uma dose mortal de arsênico. Nas cidades industriais da Inglaterra do século XIX, Cotton se movia pela vida como um espectro, deixando para trás um padrão assustador de infortúnio. Homem após homem, amigo após amigo, todos pareciam morrer em circunstâncias misteriosas. Febres, dores de estômago, colapsos repentinos. No início, ninguém questionou. Doenças eram comuns, a vida era dura, e tragédias aconteciam com frequência, mas não com tanta frequência. O segredo de Cotton era simples e assustador. Ela envenenava as pessoas mais próximas e recebia seus pagamentos de seguro. Ao longo dos anos, seus crimes se acumularam até que a suspeita finalmente a alcançou. Quando as autoridades exumaram uma de suas vítimas, a verdade se tornou inegável. O arsênico estava presente em quantidades letais. Ela foi presa, julgada e sentenciada à forca. Mas mesmo na forca, ela permaneceu assustadoramente composta, como se a morte em si não significasse nada para ela. Ao contrário de Leopold, que escondia sua crueldade atrás de um trono, Cotton carregava a dela no bolso. Uma assassina silenciosa se misturando à vida cotidiana, mostrando que às vezes as pessoas mais perigosas não são governantes ou senhores da guerra. Elas são as que estão sentadas bem ao seu lado. Alguns assassinatos por poder, alguns assassinatos por lucro. H.H. Holmes, ele assassinava pela pura emoção disso. Se Mary Ann Cotton espreitava nas sombras, Holmes construiu um palco para seu forró, um playground distorcido disfarçado de hotel. Chicago, no final do século XIX, estava crescendo, cheia de sonhadores e viajantes em busca de oportunidades. Holmes também viu oportunidades, mas a dele era muito mais sombria. Ele projetou o que ficou conhecido como Castelo do Assassinato, um edifício cheio de câmaras escondidas, salas à prova de som, alçapões e corredores que não levavam a lugar nenhum. Algumas portas trancadas apenas pelo lado de fora. Outros abriam em quedas abruptas. Os hóspedes faziam check-in, mas muitos nunca faziam check-out. Holmes não era um assassino irracional. Ele era calculista, charmoso e convincente. Ele se passava por um médico respeitável, atraindo vítimas para sua teia com promessas de trabalho, hospedagem ou até mesmo amor. Uma vez lá dentro, elas estavam à sua mercê. Algumas eram trancadas, outras eram usadas em experimentos e muitas nunca mais eram vistas. Quando ele foi finalmente pego, o escopo de seus crimes chocou o mundo. Ele confessou dezenas de assassinatos, embora a contagem real permaneça desconhecida. O que se sabe é que Holmes transformou o assassinato em uma obra-prima de engano. Um castelo, um assassino e um legado que o consolidou como um dos criminosos mais notórios da América. Holmes construiu um império de medo, um tijolo, um corredor, uma vítima de cada vez. H.H. Holmes construiu uma casa de horrores, mas Jim Jones construiu algo ainda pior, uma comunidade que caminhou voluntariamente para sua própria destruição. A princípio, ele não parecia um monstro. Ele era um pregador, um homem de carisma, prometendo igualdade, justiça e salvação. Sua igreja, o Templo do Povo, atraiu milhares, atraindo aqueles que se sentiam abandonados pela sociedade. Mas por baixo dos sermões e da conversa sobre utopia, Jones era um mestre manipulador, apertando seu controle sobre seus seguidores, até que eles não tivessem mais para onde se virar. Quando o mundo exterior começou a questionar sua igreja, Jones liderou seu rebanho para as profundezas das selvas da Guiana, longe de olhares curiosos. Lá, em um assentamento chamado Jonestown, seu controle se tornou absoluto. Ele ditou todos os aspectos da vida de seus seguidores, transformando o paraíso em uma prisão. O ponto de ruptura veio em novembro de 1978, quando autoridades do governo chegaram para investigar. Jones sabia que seu tempo havia acabado. Em vez de se render, ele ordenou que seu povo bebesse ponche com cianeto, selando seu destino. Mais de 900 morreram naquele dia, seus corpos espalhados pelo chão da selva, em uma cena arrepiante de obediência em massa. Jones convenceu suas vítimas a entregar suas vidas voluntariamente, não pela força, mas pela fé. Um pregador, um profeta e um homem que provou que às vezes a arma mais mortal não é uma arma ou uma faca, é uma voz. Jim Jones levou seus seguidores à morte, mas Isabel de Castela forçou milhares a um tipo diferente de sofrimento, um marcado por medo, tortura e exílio. Ela era uma rainha com uma visão, uma governante determinada a unir a Espanha sob uma fé. Mas para fazer isso, ela precisava de um inimigo. E então, ela criou um. Sob seu governo, a Inquisição Espanhola se tornou uma máquina de terror, erradicando qualquer um que não se encaixasse em sua ideia de pureza religiosa. Judeus, muçulmanos, suspeitos de heresia. Ninguém estava seguro. Os métodos eram brutais. Os acusados de heresia eram arrastados perante inquisidores, forçados a confessar sob pressão inimaginável. Alguns foram presos, alguns foram torturados e muitos foram condenados à morte. Execuções públicas se tornaram espetáculos projetados para enviar uma mensagem: desafie a igreja e você queimará por isso. Mas Isabel não era apenas temida, ela era poderosa. Seu casamento com Fernando de Aragão uniu a Espanha e seu patrocínio a Cristóvão Colombo mudou a história para sempre. No entanto, por trás dos títulos e do legado, ela continua sendo uma das governantes mais implacáveis da história. Se Isabela usou a fé para justificar seu governo,
Pol Pot usou a ideologia para justificar o assassinato em massa. Ele não queria apenas poder. Ele queria reconstruir o Camboja do zero, apagando tudo o que veio antes dele. Em 1975, quando suas forças do Khmer Vermelho tomaram o controle, ele começou um dos experimentos sociais mais brutais da história. Cidades foram esvaziadas, intelectuais foram alvos, e qualquer um suspeito de se opor à sua visão foi tratado rapidamente. Seu objetivo era transformar o Camboja em uma sociedade puramente agrária, mas o preço era impensável. Milhões foram forçados a trabalhar em campos onde a fome e a doença corriam soltas. Educação, medicina e até mesmo laços familiares eram vistos como ameaças ao regime. Aqueles que usavam óculos, falavam línguas estrangeiras ou simplesmente pareciam muito inteligentes frequentemente desapareciam. Os campos do Camboja se tornaram valas comuns, a terra encharcada no sangue de seu próprio povo. Quando Pol Pot foi removido do poder, quase um quarto da população do país havia desaparecido. Pol Pot se escondeu nas profundezas das selvas, observando seu país desmoronar sob o peso de sua própria brutalidade. Um líder que prometeu revolução, mas não entregou nada além de morte. Se Pol Pot massacrou seu próprio povo, Genghis Khan massacrou civilizações inteiras. Ele não era apenas um senhor da guerra. Ele era uma força da natureza, varrendo a Ásia e a Europa como uma tempestade, deixando nada além de ruína em seu rastro. Nascido nas duras estepes mongóis, Genghis Khan abriu caminho para o poder por meio de sangue e traição. Mas assim que ele uniu as tribos mongóis, sua fome por conquistas se tornou incontrolável. Reinos ruíram diante dele, cidades desapareceram e populações foram dizimadas. Suas táticas eram brutais, mas eficazes. Renda-se e você poderá ser poupado. Resista e sua cidade inteira será reduzida a cinzas. Os exércitos mongóis eram diferentes de tudo que o mundo já tinha visto, rápidos, implacáveis e implacáveis. Eles tornaram rios vermelhos de sangue, empilharam os crânios de seus inimigos em pirâmides e apagaram culturas inteiras da história. Estima-se que dezenas de milhões pereceram sob seu governo, tornando-o um dos conquistadores mais mortais de todos os tempos. E, no entanto, apesar de toda a sua brutalidade, ele também foi um governante que construiu um dos maiores impérios da história, promovendo o comércio e a comunicação entre continentes. O terror de Genghis Khan construiu um império que moldou o mundo moderno. Um senhor da guerra, uma lenda e um homem que transformou civilizações inteiras em nada mais do que sussurros do passado. Genghis Khan destruiu impérios com força bruta. Hernán Cortés, por outro lado, destruiu um com traição astuta e uma fome por ouro que não conhecia limites. Quando ele chegou ao México em 1519, os astecas eram a civilização mais poderosa da região. Sua grande capital, Tenochtitlan, era maior do que a maioria das cidades europeias, cheias de templos imponentes, mercados movimentados e uma sociedade próspera. Mas Cortés não viu nada disso. Ele viu um império pronto para ser tomado. Com apenas algumas centenas de soldados, ele partiu para fazer o impossível, derrubar uma civilização inteira. Ele não fez isso sozinho. Cortés manipulou tribos rivais, voltando-as contra os astecas, espalhando doenças e usando enganos para enfraquecer suas defesas. Ele até conseguiu capturar seu imperador, Montezuma, reduzindo o poderoso governante a um fantoche. Quando os astecas finalmente revidaram, sua resistência foi valente, mas inútil. Em menor número e em menor número de armas, eles derrubaram seu outrora grande império, reduzido a escombros. Ao contrário de Genghis Khan, que construiu um império do nada, Cortés derrubou um e entregou suas riquezas à Espanha. Um conquistador, um conspirador e um homem cuja sede de poder levou à destruição de uma civilização inteira. Hernán Cortés matou por conquista. Elizabeth Báthory matou por prazer. Uma mulher nobre da Hungria do século XVI, ela vivia no luxo, cercada por servos ricos e influência. Mas por trás dos muros do castelo, algo muito mais sinistro estava acontecendo. Ao longo dos anos, rumores se espalharam sobre garotas desaparecendo, servos desaparecendo e gritos horríveis ecoando de dentro de seus aposentos. A verdade era pior do que qualquer um imaginava. Báthory, dizia-se, tinha um apetite insaciável por crueldade. Ela atraía mulheres jovens para seu castelo, apenas para elas nunca saírem. Corriam rumores de que ela acreditava que o sofrimento delas preservaria sua beleza, que ela encontrava prazer em sua dor. Eventualmente, a verdade se tornou impossível de ignorar. Testemunhas se apresentaram, o castelo foi invadido e os horrores internos foram expostos. A nobre mulher, antes intocável, foi condenada à prisão perpétua trancada em sua própria casa, onde morreu anos depois. Idi Amin transformou um país inteiro em seu show de horrores pessoal. Quando ele tomou o poder em Uganda, em 1971, o mundo o viu como um líder militar carismático. Ele prometeu estabilidade, força e um futuro brilhante. Em vez disso, ele entregou um reinado de terror, marcado pela violência, paranoia e controle absoluto. O governante antes promissor rapidamente se tornou um dos ditadores mais cruéis da história moderna. Ele não apenas removeu seus inimigos, ele os fez desaparecer. Oponentes políticos, oficiais militares e qualquer um que ousasse desafiá-lo nunca mais foram vistos.
Sob o governo de Amin, Uganda se tornou um país tomado pelo medo. Vilarejos inteiros foram dizimados, profissionais fugiram em massa e execuções se tornaram um espetáculo de rotina. Sua crueldade não conhecia limites. Aqueles que antes confiavam nele foram traídos, aqueles que o serviam viviam em terror, e aqueles que se opunham a ele pagaram o preço final. Quando ele foi deposto em 1979, centenas de milhares haviam perecido, deixando Uganda marcada e quebrada. Amin viveu seus últimos anos no luxo, impune pelos horrores que desencadeou. Idi Amin governou com um exército, mas Pedro Lopes não precisava de soldados, apenas de sua própria mente distorcida. Se Amin era um ditador da morte, Lopes era um fantasma do terror, um predador que escapava pelas frestas da justiça repetidamente. Nascido na pobreza e nas dificuldades, ele se voltou para o crime cedo, mas sua violência aumentou de maneiras que poucos conseguiam compreender. Perambulando pelo Equador, Colômbia e Peru, ele caçava os vulneráveis, deixando um rastro de horror em seu rastro. Seus métodos eram calculados, suas ações assustadoras e seus crimes aparentemente intermináveis. Mas, ao contrário de outros assassinos, Lopes não se escondeu nas sombras para sempre. Ele foi pego, preso e confessou um número surpreendente de assassinatos. As autoridades ficaram horrorizadas, mas em uma reviravolta quase tão perturbadora quanto seus crimes, ele foi solto após cumprir pena. O mundo perdeu o controle dele, e até hoje, ninguém sabe onde ele está ou se ele parou. Enquanto o governo de Amin foi derrubado pela força, Lopes simplesmente desapareceu. Um monstro que andava livre, um pesadelo sem fim. Pedro Lopes infundiu medo em indivíduos. Shiro Ishii transformou o sofrimento em uma indústria. Ao contrário de criminosos comuns, Ishii se escondeu atrás da ciência, apresentando-se como um médico, um pesquisador, um homem de progresso. Mas seus experimentos não tinham nada a ver com cura. Como chefe da infame Unidade 731 do Japão durante a Segunda Guerra Mundial, ele comandou uma das operações mais grotescas da história, enquanto o mundo se concentrava em batalhas e política nas profundezas das sombras da Manchúria. Ishii e sua equipe realizaram experimentos tão horríveis que mal pareciam reais. Homens, mulheres, até mesmo os doentes e feridos, ninguém foi poupado. Seu trabalho era para testar armas biológicas, para empurrar os limites da resistência humana, para transformar crueldade em conhecimento. Mas não houve nenhuma descoberta médica, nenhuma causa nobre, apenas sofrimento infligido sob o disfarce da ciência. E quando a guerra terminou, Ishii enfrentou a justiça? Não. Em um acordo repugnante, ele recebeu liberdade em troca de sua pesquisa, vivendo seus dias intocado. Os crimes de Ishii eram conhecidos, mas ele escapou do destino que merecia. Um médico, um criminoso de guerra e um homem que usava a medicina como uma ferramenta para o horror. Shiro Ishii, torturado em segredo. Maximilien Robespierre fez isso em plena luz do dia, transformando execuções em eventos nacionais. Ele começou como um idealista, um homem que acreditava na justiça, na liberdade, no poder do povo. Mas as revoluções são imprevisíveis e o poder distorce até as intenções mais nobres. Quando Robespierre assumiu o controle da Revolução Francesa, ele não foi apenas atrás de tiranos, ele se tornou um. Sua arma de escolha não era uma arma, uma prisão ou um exército. Era a guilhotina. Sob seu governo, o reino do terror varreu a França. Qualquer um suspeito de deslealdade ou questionamento da revolução, ou não ser revolucionário o suficiente, fora com suas cabeças. Nobres, plebeus, até mesmo antigos aliados, encontraram seu fim nas praças públicas de Paris. A ironia, o homem que orquestrou o derramamento de sangue teve o mesmo destino. Quando a maré virou contra ele, Robespierre foi arrastado para a guilhotina, seu próprio terror o cortando. A queda de Robespierre veio rápido. A de Nero foi uma catástrofe de queima lenta. Roma já tinha visto imperadores loucos antes, mas nenhum como ele. Ele não era apenas cruel, ele era teatral sobre isso. Ele queria ser um deus, um artista, um governante amado por todos. Mas quanto mais ele ansiava por admiração, mais sua paranoia o consumia. Suspeitos de traidores desapareciam. Membros da família morriam por seu comando. O Senado o temia, o povo o desprezava, e a própria Roma tremia sob seu governo. Então veio o fogo. O grande incêndio de Roma, em 64 d.C., destruiu grande parte da cidade. E enquanto a história debate se Nero teve alguma participação nisso, uma coisa é clara. Ele usou isso a seu favor. Enquanto as chamas ainda ardiam, ele encontrou um bode expiatório, desencadeando uma perseguição brutal aos cristãos. Sua crueldade não tinha limites, seu governo não tinha estabilidade. Eventualmente, o império se voltou contra ele, e Nero se viu sem aliados, sem poder, sem futuro. Sem ter para onde fugir, ele tirou a própria vida, pondo fim ao seu reinado. Thomas de Torquemada transformou a Espanha em uma terra de medo. Seu nome se tornou sinônimo da Inquisição Espanhola, um reino de terror onde a crença podia significar a diferença entre a vida e a morte. Ele não era um guerreiro, ele não era um rei. Ele era um padre, um homem de fé que acreditava estar realizando a justiça divina. Mas sua justiça era tudo, menos santa. Com o apoio total da rainha Isabel e do rei Fernando, ele orquestrou uma campanha para erradicar os hereges, forçando inúmeras pessoas a escolher entre conversão, exílio ou morte.
Os métodos eram tão implacáveis quanto sistemáticos. Julgamentos foram fraudados, confissões foram extraídas sob condições insuportáveis e sentenças foram executadas em grandes espetáculos públicos destinados a incutir obediência através do medo. Milhares pereceram seu único crime, tendo nascido na fé errada ou mantendo crenças que não se alinhavam com a igreja. Torquemada não empunhava uma espada, mas suas palavras e ordens eram mais letais do que qualquer arma. O trabalho de Torquemada durou muito depois que ele se foi, moldando a história da Espanha com o sangue de seu próprio povo. Se Torquemada governou por doutrina, Timur governou por devastação. Alguns conquistadores expandem seus impérios, outros constroem civilizações. Timur, ele construiu pesadelos. Surgindo das estepes da Ásia Central no século XIV, ele esculpiu um império por puro terror. Ele não via valor na diplomacia, nenhuma necessidade de misericórdia, apenas dominação absoluta. Quando o exército de Timur descia sobre uma cidade, a rendição era a única maneira de evitar a aniquilação. E mesmo assim, a sobrevivência não era garantida. Seu movimento característico era tão horrível quanto inesquecível. Depois de conquistar uma cidade, ele ordenou a construção de pirâmides feitas de crânios de seus inimigos. Dezenas de milhares pereceram, seus restos mortais se transformaram em monumentos de sua crueldade. Regiões inteiras foram despovoadas, suas culturas apagadas, suas histórias reescritas em sangue. Os horrores de Timur se desenrolaram nos campos de batalha, mas os de Delphine Lalaurie se desenrolaram nos corredores iluminados por velas de sua mansão em Nova Orleans. Na superfície, ela era uma socialite respeitada, uma mulher rica e de status, mas, a portas fechadas, ela se entregava a uma crueldade tão extrema que até mesmo seus colegas aristocratas recuavam horrorizados. Os sussurros começaram como rumores, servos desaparecendo, ruídos estranhos ecoando da casa, vislumbres perturbadores de sofrimento atrás de portas trancadas, mas ninguém ousou investigar. Isso mudou quando um incêndio começou em sua mansão, em 1834. Os socorristas correram para dentro e descobriram a verdade. Um sótão cheio de vítimas, seus corpos exibindo marcas de tormento indizível. A cidade explodiu em indignação, mas antes que a justiça pudesse ser feita, Lalaurie desapareceu, fugindo para o desconhecido. Alguns dizem que ela morreu no exílio, outros afirmam que ela retornou com uma identidade falsa. A crueldade de Delphine Lalaurie estava confinada a uma única mansão. O terror de Rafael Trujillo se estendeu por uma nação inteira. Por mais de 30 anos, ele governou a República Dominicana com punho de ferro, transformando-a em seu reino pessoal de medo. Cada rua, cada cidade, cada instituição tinha sua influência. Seu rosto estava estampado nas paredes, seu nome falado com reverência e terror. E aqueles que se opunham a ele, eles simplesmente desapareceram. Trujillo não apenas governou, ele controlou todos os aspectos da vida. A dissidência foi esmagada, as execuções eram rotineiras e a paranoia era profunda. Ele até ordenou um dos massacres mais mortais da história do Caribe, visando milhares de imigrantes haitianos em um ato brutal de limpeza étnica. Seu reinado foi marcado por excesso de crueldade e uma obsessão com seu próprio poder. Mas, como muitos ditadores antes dele, seu controle sobre o poder eventualmente caiu. Em 1961, seus inimigos revidaram, emboscando-o em uma saraivada de tiros. Trujillo destruiu vidas com violência. Thomas Midgley Jr. fez isso com ciência. Ele não era um conquistador, um assassino ou um tirano. Ele era um inventor, um homem que acreditava que estava tornando o mundo melhor. Mas suas criações fizeram exatamente o oposto. Primeiro veio a gasolina com chumbo, uma inovação que fez os carros rodarem mais suavemente, mas ao custo de liberar chumbo tóxico no ar. Gerações sofreram os efeitos de sua saúde, se deteriorando silenciosamente. Mas Midgley não tinha terminado. Sua próxima grande invenção, clorofluorcarbonos, produtos químicos que iriam abrir um buraco na camada de ozônio da Terra. Ao contrário de Trujillo, que sabia do dano que estava causando, Midgley nunca pareceu entender a destruição que deixou para trás. Ele não era um criminoso de guerra, mas suas invenções causaram mais danos do que a maioria dos ditadores. Ironicamente, sua própria mente foi sua ruína. Depois de contrair poliomielite, ele projetou um elaborado sistema de polias para ajudá-lo a se mover. Essa mesma invenção acabou com sua vida, estrangulando-o em uma trágica reviravolta do destino. Um cientista, um inovador e um homem cujo legado não é de progresso, mas de desastre não intencional. Um jovem corre por um aeroporto, olhando por cima do ombro como se algo ou alguém o estivesse perseguindo. Seus movimentos são frenéticos. Ele passa por viajantes que empurram as portas para o ar livre e então desaparece. Este é o último avistamento confirmado de Lars Mittank, um turista alemão de 28 anos que desapareceu sem deixar vestígios em julho de 2014. Tudo começou como umas férias divertidas com amigos. O grupo viajou para a Bulgária, aproveitando o sol e as praias de Golden Sands. Tudo estava indo bem, até que uma pequena discussão em um bar levou Lars a se machucar com uma pancada na cabeça. Deixou-o com um tímpano rompido e um médico o aconselhou a não voar até que ele sarasse. Seus amigos já haviam reservado seus voos de volta, mas Lars decidiu ficar para trás sozinho.
Foi uma escolha que levaria a um dos desaparecimentos mais perturbadores da história recente. Nos dias seguintes, o comportamento de Lars tomou um rumo bizarro. Ele ligou para sua mãe sussurrando que estava sendo seguido. Ele enviou mensagens estranhas, avisando que ela não deveria confiar em ninguém. Sua paranoia cresceu. Ele trocou de hotel dizendo que não se sentia seguro. Ele foi visto pela última vez no aeroporto de Varna, onde havia reservado um voo para casa. A princípio, tudo parecia normal. Ele fez o check-in, sentou-se na sala de espera. Mas então, de repente, algo o assustou. Imagens de vigilância mostram Lars parado no terminal, olhando ao redor nervosamente. Então, sem aviso, ele sai correndo. Ele corre pelo aeroporto, passa pela segurança, pelos viajantes, por todos. Então sai pelas portas para um campo aberto. Testemunhas o viram desaparecer nas árvores, indo em direção a uma vasta paisagem vazia. Ninguém nunca mais o viu. Os esforços de busca não encontraram nada. Nenhum sinal de luta, nenhum pertence deixado para trás. Sua mãe implorou por respostas, mas nenhuma veio. Uma jovem dirige por uma estrada escura e nevada na zona rural de New Hampshire. Seu carro sai da rodovia e bate em um banco de neve. Um transeunte oferece ajuda, mas ela se recusa. Quando as autoridades chegam, ela já foi embora. Nenhuma pegada que a leve embora. Nenhum sinal de luta, apenas um veículo vazio e um silêncio assustador. Este é o último momento confirmado de Maura Murray, uma estudante de enfermagem de 21 anos que desapareceu em 9 de fevereiro de 2004. Mais cedo naquele dia, Maura deixou seu dormitório em Massachusetts, enviando um e-mail para seus professores, dizendo que precisava de uma folga devido a uma emergência familiar. Não houve emergência. Em vez disso, ela sacou dinheiro, comprou álcool e partiu em seu carro em direção ao norte. Ninguém sabe o porquê. O acidente na Rota 112 foi pequeno. Um morador local a viu parada do lado de fora do veículo, aparentemente ilesa, e ofereceu ajuda. Ela recusou, dizendo que havia ligado para a Isso não era verdade. Não houve ligação. Minutos depois, ela desapareceu. Teorias surgiram desde então. Alguns dizem que ela fugiu, outros acreditam que ela foi vítima de crime. Cães de busca perderam seu cheiro no meio da rua como se ela tivesse sido pega por alguém. Seus cartões de crédito, telefone e contas bancárias nunca mais foram usados. Até hoje, o mistério perdura, assombrando investigadores e detetives da internet. Para onde Maura foi? E ela pretendia desaparecer ou alguém tomou essa decisão por ela? 3 anos depois, outro desaparecimento, outro conjunto de perguntas sem resposta. Mas dessa vez, era um garoto de 14 anos que andou direto para o desconhecido. 14 de setembro de 2007, começou como qualquer outro dia. Andrew Gosden se levantou, vestiu seu uniforme escolar e saiu de casa. Mas em vez de ir para a escola, ele sacou dinheiro de sua conta bancária, vestiu roupas casuais e comprou uma passagem de trem só de ida para Londres. A última imagem confirmada dele foi capturada por CCTV na estação King's Cross. Depois disso, nada, ele nunca mais foi visto. Andrew era quieto, inteligente e preferia passar o tempo em casa em vez de socializar. Ele não tinha histórico de fuga, nenhum sinal de angústia. Sua família foi pega de surpresa, porque ele viajaria para Londres sozinho, sem telefone, sem roupas extras e sem planos de retornar. Sua conta bancária nunca mais foi tocada. Seu quarto permaneceu intocado como se ele tivesse saído por um momento e voltaria em breve. Anos se passaram com apenas fragmentos de possíveis pistas. Uma ligação para a polícia em 2018 sugeriu que Andrew ainda poderia estar vivo, mas a pista esfriou. Nenhum avistamento confirmado, nenhuma resposta. Assim como Maura, Andrew desapareceu em um instante, deixando para trás apenas especulações e uma única imagem assustadora. Ele parado em uma estação de trem à beira de desaparecer para sempre. Nem todos os desaparecimentos acontecem nas sombras. Alguns se desenrolam em plena luz do dia, em lugares onde a civilização desaparece e o desconhecido toma conta. Foi exatamente isso que aconteceu com Michael Rockefeller. Em 1961, o herdeiro de 23 anos de uma das famílias mais ricas do mundo partiu em uma expedição para a Nova Guiné, atraído pelas remotas tribos Asmat e sua arte. Ele era aventureiro, curioso e determinado a ir mais longe do que qualquer um antes dele. Mas em 17 de novembro, sua jornada chegou a uma parada repentina e inexplicável. Seu barco virou na costa, deixando ele e seu companheiro encalhados na água. O outro homem ficou com os destroços, mas Michael tomou uma decisão fatídica. Ele tirou as roupas, amarrou alguns flutuadores improvisados e nadou em direção à costa. Foi a última vez que alguém o viu. A história oficial é que ele se afogou, mas as pessoas que conheciam a área não estavam convencidas. O povo Asmat tinha uma história de vingança ritual contra forasteiros. Alguns acreditam que Michael chegou à Terra, mas não sobreviveu ao que veio depois. Outros acham que ele viveu levado pela tribo, forçado a uma vida que ninguém jamais descobriria.
Seu pai, Nelson Rockefeller, lançou uma das buscas mais caras da história. Mas nenhum vestígio de Michael foi encontrado. Um nome poderoso, recursos infinitos, mas ainda assim desapareceu como se nunca tivesse existido. Décadas após o desaparecimento de Michael Rockefeller, outro mistério se desenrolou. Não em uma selva, mas 11 mil metros acima do oceano. Um avião, um voo de rotina e 239 pessoas que simplesmente deixaram de existir. Em 8 de março de 2014, o voo MH370 da Malaysia Airlines decolou de Kuala Lumpur, rumo a Pequim. Era uma noite clara, nada em comum. Então, menos de uma hora após a decolagem, o avião desviou do curso. O contato do radar foi perdido. Nenhum sinal de socorro, nenhuma chamada de emergência, apenas silêncio. O que se seguiu foi uma das maiores operações de busca da história. Dados de satélite sugeriram que o avião havia feito uma curva fechada, voando milhares de quilômetros na direção errada, antes de desaparecer em algum lugar sobre o Oceano Índico. Detritos foram levados para praias distantes, mas a aeronave em si nunca foi encontrada. O que aconteceu? Alguns acreditam que foi falha mecânica. Outros sugerem que as teorias de intervenção humana variam de sequestro a sabotagem deliberada. Mas não há provas, apenas especulações sem fim. E então, há os detalhes assustadores. O simulador de voo do piloto, que tinha uma rota assustadoramente similar à que o MH370 tomou. A carga desaparecida, as chamadas não atendidas. Como Michael Rockefeller, o MH370 deveria ter deixado algo para trás. Destroços, um sinal, uma razão. Em vez disso, tornou-se uma história de fantasma moderna, um dos maiores mistérios da aviação de todos os tempos, sem fim à vista. Um bar lotado, música alta, e um estudante de medicina comemorando o início das férias de primavera. Era apenas mais uma noite em Columbus, Ohio, até que Brian Shaffer entrou em um bar e nunca mais saiu. Em 1º de abril de 2006, o rapaz de 27 anos saiu com amigos para o Ugly Tuna Saloon, um ponto de encontro popular da faculdade. Imagens de vigilância o mostram parado perto da entrada, conversando e rindo um pouco depois das 2h da manhã, quando o bar estava fechando. Câmeras o flagraram se movendo em direção à saída, mas nada. Brian nunca saiu do prédio, pelo menos não diante das câmeras. Seu telefone nunca mais foi usado. Seu apartamento permaneceu intocado. Seu carro ainda estava estacionado do lado de fora. Uma câmera de segurança cobria todas as saídas, mas não havia sinal dele saindo do único ponto cego. Uma saída dos fundos que levava a um canteiro de obras. Ele poderia ter passado despercebido, caído, enfrentado um crime. As teorias se multiplicaram. Alguns achavam que ele havia encenado seu próprio desaparecimento, mas ele não tinha nenhuma razão conhecida para deixar sua vida para trás. Outros acreditavam que ele foi ferido e de alguma forma removido do bar, sem deixar vestígios. Sua namorada continuou ligando para seu telefone por meses e uma vez, apenas uma vez, ele realmente tocou, antes de desligar. Foi uma falha, ou Brian ainda estava por aí, em algum lugar? O que torna este caso ainda mais estranho é o que aconteceu depois. Sua mãe devastada faleceu inesperadamente. Em seu funeral, uma vigília à luz de velas foi realizada para Brian. Quando o serviço terminou, seu pai soltou um balão com uma mensagem para ele. Poucas semanas depois, um acidente bizarro tirou a vida de seu pai também. Agora não há mais ninguém na família imediata de Brian para continuar procurando. Mas a questão permanece. Como alguém desaparece de um bar lotado com câmeras em todas as portas? Brian Shaffer desapareceu sem deixar vestígios, mas às vezes um desaparecimento deixa fragmentos suficientes para ser perturbador. Foi exatamente o que aconteceu em 2014, quando 2 turistas holandeses, Chris Kremers e Lisanne Froome, partiram para uma caminhada no Panamá e nunca mais retornaram. Os 2 amigos estavam hospedados na cidade de Boquete, planejando explorar a selva ao redor. Em 1º de abril, eles partiram na trilha pianista, uma rota popular para viajantes, mas algo deu terrivelmente errado. Eles não apareceram para um passeio programado no dia seguinte. As ligações não foram atendidas. Suas famílias, a milhares de quilômetros de distância, sabiam que algo não estava certo. Uma busca massiva foi iniciada, mas só 10 semanas depois é que uma descoberta aconteceu. A mochila de Lisanne foi encontrada na margem de um rio. Dentro de seus telefones, uma câmera e dinheiro. A câmera continha algo assustador. Fotos tiradas nas profundezas da selva, muito tempo depois que as mulheres deveriam ter se perdido. Algumas as mostravam sorrindo na trilha, aparentemente inconscientes de qualquer perigo. Mas então havia as fotos noturnas. Imagens aleatórias e borradas de pedras, copas de árvores e a escuridão além. Então, mais restos mortais foram descobertos, fragmentos de ossos. Mas como eles morreram? A selva é perigosa, mas o estado de seus ossos sugeria algo mais. Nenhum arranhão, nenhum sinal de ataque animal. Alguns estavam branqueados como se tivessem sido tratados deliberadamente. As teorias variam de um acidente trágico a algo mais sinistro. Eles se perderam ou encontraram alguém na selva que não queria que eles fossem embora. As fotos, as evidências incompletas, os detalhes perturbadores. É um mistério que parece que deveria ter uma resposta. Mas tudo o que deixa para trás é uma sensação assustadora de negócios inacabados. Alguns desaparecimentos são imediatos. Uma pessoa some num piscar de olhos.
Outros se desfazem lentamente, pedaço por pedaço, ficando mais estranhos a cada passo. O caso de Zeb Quinn é o segundo tipo. O jovem de 18 anos foi visto pela última vez em 2 de janeiro de 2000 em Asheville, Carolina do Norte. Mas seu desaparecimento não foi só sobre ele. Envolveu um amigo suspeito, um carro abandonado e uma série de pistas bizarras que não faziam sentido. Naquela noite, Zeb terminou seu turno em um Walmart local e fez planos com um colega de trabalho, Robert Jason Owens, para verificar um carro que ele estava interessado em comprar. Eles dirigiram separadamente com Zeb seguindo atrás, mas ao longo do caminho, algo estranho aconteceu. Zeb de repente piscou os faróis, sinalizando para Owens encostar. Quando pararam, ele parecia agitado. Ele tinha acabado de receber uma mensagem em seu pager. Ele disse a Owens que precisava retornar a ligação e saiu em disparada, prometendo se encontrar novamente mais tarde. Ele nunca o fez. 2 dias depois, seu carro apareceu em um estacionamento do lado de fora de um restaurante. Dentro havia vários itens estranhos. Um par de lábios desenhados com batom no para-brisa traseiro, uma chave de hotel e um cachorrinho vivo. Nada disso pertencia a Zeb. Sua família e amigos não tinham ideia do que significava. Ainda mais estranho, Owens, a última pessoa a vê-lo mais tarde, afirmou que Zeb retornou horas depois do encontro inicial, batendo no próprio rosto em angústia, antes de sair em alta velocidade novamente. Por anos, não houve respostas. Então, em 2015, Owens foi preso por um caso não relacionado, tirando a vida de um casal e descartando seus corpos. Durante a investigação, novas evidências o ligaram ao desaparecimento de Zeb, mas, a essa altura, 15 anos se passaram e o destino de Zeb continuava um mistério. Seu corpo nunca foi encontrado. Sua família ainda não sabe o que aconteceu naquela noite. A mensagem do pager, o carro abandonado, a conexão assustadora com Owens. É uma história cheia de pistas, mas sem solução clara. O que realmente aconteceu com Zeb Quinn e por que parece que a verdade está fora de alcance. Um piloto e seu navegador, um voo ousado ao redor do mundo, e então nada. Nenhum pedido de socorro, nenhum destroço, apenas um avião que desapareceu no ar, deixando para trás um dos mistérios mais duradouros de todos os tempos. Em 2 de julho de 1937, Amelia Earhart e Fred Noonan decolaram de Lae, Papua Nova Guiné, em seu Lockheed Electra, em direção a uma pequena ilha no Pacífico, a Ilha Howland. Era para ser uma etapa de rotina de sua jornada, uma das últimas antes de completar seu voo histórico. Mas conforme se aproximavam de seu destino, as transmissões de rádio ficaram frenéticas. A voz de Earhart crepitava nas ondas de rádio, dizendo que ela estava ficando sem combustível. Então, silêncio. Equipes de busca vasculharam o oceano, mas nenhum vestígio deles ou do avião foi encontrado. Teorias se multiplicaram. Alguns dizem que eles caíram no mar e afundaram. Outros acreditam que eles sobreviveram, encalhados em uma ilha remota, esperando por um resgate que nunca veio. Décadas depois, restos mortais foram encontrados em Nikumaroro, um atol desolado que Earhart pode ter alcançado. Os ossos desapareceram antes que pudessem ser estudados adequadamente, adicionando mais uma camada de mistério. Sem respostas definitivas, o desaparecimento de Amelia Earhart e Fred Noonan se tornou uma lenda. Uma mulher pioneira perdida no céu. Uma navegadora que mapeou rotas infinitas apenas para desaparecer sem uma, e um voo que deveria ter terminado em triunfo, mas em vez disso, deixou para trás apenas perguntas. Amelia Earhart desapareceu enquanto voava sobre o oceano, mas quase 4 décadas depois, outro viajante partiu para o desconhecido, desta vez dirigindo direto para o deserto. Seu nome era Jim Sullivan, um músico com uma conexão assustadora com seu próprio desaparecimento. Em 1975, Sullivan fez as malas em seu carro e deixou Los Angeles em direção ao leste, em direção a Nashville, esperando um novo começo em sua carreira musical. Ele nunca conseguiu. Seu carro foi encontrado abandonado em uma estrada de terra remota no Novo México. Dentro estavam seus pertences, seu violão, roupas e até sua carteira. Mas Sullivan havia sumido. O que torna seu caso ainda mais estranho é seu álbum UFO de 1969, que estava cheio de letras sobre estar perdido no deserto, sendo levado por algo invisível. Alguns acreditam que ele se perdeu e sucumbiu aos elementos. Outros acham que ele estava fugindo de algo ou alguém. Alguns até sugerem que ele foi levado, exatamente como sua música descrevia. Sem pegadas, sem restos mortais, sem pistas. Apenas um carro vazio, um deserto silencioso e um homem que parecia ter desaparecido no ar. Uma garota de 15 anos sai correndo da aula de música, com uma caixa de flauta preta e branca debaixo do braço. Ela para fazer uma ligação rápida. Depois, segue para seu ponto de ônibus habitual, mas nunca chega em casa. No meio da cidade do Vaticano, um dos lugares mais seguros da Terra, Emanuela Orlandi desapareceu sem deixar vestígios. Era 22 de junho de 1983. Emanuela era filha de um funcionário do Vaticano, o que significa que ela vivia dentro dos muros da Santa Sé. Seu desaparecimento foi descartado a princípio, apenas uma adolescente atrasada. Mas quando a noite caiu e ainda não havia sinal de seu pânico, então os telefonemas começaram. Um homem com sotaque estrangeiro alegou que tinha Emanuela.
Ele exigiu a libertação de uma prisioneira de alto perfil em troca de seu retorno. Outros telefonemas se seguiram, cada um mais enigmático que o anterior. Alguns chamadores insinuaram segredos do Vaticano. Outros apontaram para o crime organizado. Com o passar dos anos, o mistério se aprofundou. Um túmulo foi desenterrado dentro do Vaticano em 2019, depois que uma denúncia anônima alegou que seu corpo estava lá. O túmulo estava vazio. As teorias só aumentaram. Ela foi levada para resgate. Ela testemunhou algo que não deveria ter testemunhado. Ou foi algo ainda mais impensável? Apesar de inúmeras investigações, nenhuma resposta real surgiu. Emanuela Orlandi continua sendo um dos casos de pessoa desaparecida mais intrigantes da história moderna. Uma garota que saiu de uma aula e desapareceu no coração de um dos lugares mais poderosos do mundo. Uma voz no telefone, o som de passos, então de repente nada. Essa foi a última vez que alguém ouviu falar de Brandon Swanson, de 19 anos, antes de ele desaparecer na escuridão da zona rural de Minnesota. Era a noite de 14 de maio de 2008. Brandon estava comemorando o fim do semestre da faculdade com amigos. Por volta da meia-noite, ele saiu de uma festa e começou a dirigir para casa, mas algo deu errado. Seu carro saiu de uma estrada de cascalho e ficou preso em uma vala, encalhado no meio do nada. Ele ligou para seus pais pedindo ajuda. Ele disse que não estava ferido, apenas irritado. Eles concordaram em buscá-lo, mas quando chegaram ao local que ele descreveu, não havia carro, nenhum Brandon. Frustrado e confuso, Brandon ficou no telefone insistindo que conseguia ver luzes distantes. Talvez uma cidade, talvez uma fazenda. Ele decidiu começar a andar em direção a eles. Seus pais dirigiram por aí tentando encontrá-lo, mantendo-o na linha. Por 47 minutos, eles conversaram ouvindo seus passos no cascalho, sua respiração, seus murmúrios ocasionais sobre a paisagem. Então, do nada, ele disse, "Oh, shh", e a ligação terminou. Ninguém sabe o que aconteceu naquele momento. Seu telefone ficou em silêncio. Seus pais discaram novamente, sem resposta. Buscas, abrangendo quilômetros, helicópteros vasculharam os campos, cães de busca, rastrearam seu cheiro, mas apenas até um ponto, como se ele tivesse simplesmente desaparecido. Seu carro foi finalmente encontrado, mas a quilômetros de distância de onde ele disse que estava. Nenhum vestígio, nenhuma evidência, nenhuma explicação clara. Foi um acidente? Alguém o encontrou? Ou ele andou direto em algo que ninguém viu chegando? Os campos abertos de Minnesota guardam um segredo e em algum lugar lá fora, o mesmo acontece com o destino de Brandon Swanson. Um navio de cruzeiro, uma noite de música e dança e um passageiro desaparecido que nunca foi encontrado. O desaparecimento de Amy Lynn Bradley é um dos mistérios mais assustadores que já aconteceram no mar. Em março de 1998, Amy, uma jovem de 23 anos da Virgínia, estava de férias com sua família a bordo do Rhapsody of the Seas. Ela passou a noite na boate do navio, curtindo com a banda. De manhã cedo, ela foi vista descansando na varanda da cabine. Então ela se foi. Sua família acordou em um quarto vazio. A princípio, eles pensaram que ela tinha ido para o convés para relaxar, mas com o passar do tempo, o pânico se instalou. A tripulação do navio sugeriu que ela tinha caído no mar, mas Amy era uma nadadora treinada e não havia sinais de luta. Seus pais imploraram ao capitão para não atracar até que uma busca completa fosse feita, mas o navio continuou sua rota. Quando as autoridades se envolveram, horas já haviam sido perdidas. Então vieram os avistamentos. Passageiros alegaram ter visto Amy no navio, depois que ela foi dada como desaparecida. Mais tarde, turistas relataram ter visto uma mulher parecida com ela no Caribe, em uma praia, em um bordel. Até mesmo sussurrando, "Ajude-me", antes de desaparecer em uma multidão. Uma fotografia surgiu anos depois, mostrando uma mulher que parecia assustadoramente com Amy, vestida com roupas reveladoras, olhando fixamente para a câmera. Amy foi vítima de tráfico. Ela foi retirada do navio antes que alguém percebesse. O oceano guarda seus segredos, mas também as pessoas que podem ter visto Amy Bradley muito depois que ela foi declarada desaparecida. Uma socialite sai para as ruas movimentadas de Manhattan, vestida com roupas finas, carregando um livro que acabou de comprar. Ela anda pelo Central Park, se misturando à multidão, e então desaparece. Nenhuma luta, nenhum grito, nenhuma evidência de crime. Apenas uma jovem que desapareceu em plena luz do dia, deixando para trás um dos mais antigos e desconcertantes casos de pessoas desaparecidas da história. Dorothy Arnold tinha 25 anos, era rica, bem educada e filha de uma poderosa família de Nova York. Em 12 de dezembro de 1910, ela saiu de casa para fazer compras. Ela comprou chocolates, deu uma olhada em uma livraria e foi vista pela última vez por volta das 14h perto da Quinta Avenida. Depois disso, nada. Quando ela não voltou para casa, sua família presumiu que ela estava com amigos, mas conforme as horas se transformavam em dias, sua preocupação se transformou em pavor. Seus pais, com medo de escândalo, não chamaram a polícia imediatamente. Em vez disso, eles contrataram detetives particulares que vasculharam hospitais, necrotérios e estações de trem. Nenhum sinal de Dorothy. Os rumores explodiram.
Alguns acreditavam que ela havia fugido para começar uma nova vida. Outros achavam que ela havia sido vítima de um crime, possivelmente até mesmo de alguém que ela conhecia. Houve rumores de um relacionamento secreto, uma gravidez indesejada, até mesmo um acidente trágico que alguém encobriu. Por anos, supostos avistamentos surgiram de Dorothy na Europa. Dorothy em um asilo. Dorothy levada por alguém poderoso o suficiente para apagar todos os vestígios dela, mas nenhum foi confirmado. Seu caso desapareceu na lenda. Um lembrete de que mesmo em uma cidade lotada, uma pessoa pode desaparecer sem uma única pista. É isso. O que você acha que acontece com as pessoas desaparecidas? Compartilhe suas ideias nos comentários. Para mais informações úteis, assista a outros vídeos.